Boa noite, amigos do Lar Espírita Deus Cristo Caridade, também da Fonte Viva. Boa E noite. há uma novidade, né, que hoje trazemos nesse início de atividade, de trabalho. É um trabalho conjunto que vamos fazer, somando esforços para divulgar essa doutrina amorosa que nos consola sempre e nos esclarece, nos conforta. Então, o Lar Espírita Deus Cristo Caridade, somando esforços com a Associação Fonte Viva, estará transmitindo as palestras a partir de hoje, conjunta, nas suas redes sociais. E hoje estamos aqui com o Braulio, presidente do Fonte Viva. Boa noite a todos. A gente está muito feliz de poder retomar essa atividade que é tão importante para o trabalhador e para todo espírita. E nós esperamos poder contribuir com todos para que possamos levar um pouco mais da doutrina a todos. E é isso aí. Ficamos muito felizes com esse trabalho que iniciamos, Braulio, e muita gratidão a todos os trabalhadores do Lar Espírita, Deus Cristo Caridade, que se envolveram, e também da Associação Fonte Viva, que está contribuindo e se permitiu estar unindo esforços, né? Hoje a nossa palestra é com o nosso amigo da área de unificação da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, que vai falar sobre pandemia e desastres, desespero e aprendizado, né? Desesperar ou aprender. E vai iniciar nesse momento, com a leitura e a prece inicial, nosso amigo Braulio. Fique à vontade. Eu vou ler um trecho, então, do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, o capítulo 136, Conflito. E o versículo de Paulo em Romanos nos diz então: acho então esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. No capítulo 7, versículo 21. E comenta então Emmanuel: os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram um grande conflito na própria natureza. Quase sempre são defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, eis que uma palavra, uma atitude ligeira os traem diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas. A maioria experimenta sensações de vergonha e dor. Alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos e, geralmente, procuram o inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmos a causa indesejável de sintonia com o mal. É indubitável que ainda nos achamos em região muito distante daquela em que possamos viver isentos de vibrações adversas. Todavia, é necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios. Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação da teimosia, não é chamado à análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Contra a aspiração bruxuleante do bem, no dia que passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas desde os séculos transcorridos. Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. O Senhor concede-nos a claridade de hoje para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã, no rumo da luz imperecível. Muito bem. Então vamos fechar os nossos olhos. Agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, de amor e bondade, e a Jesus Cristo, nosso mestre, modelo, guia,
E a todos os espíritos do bem, espíritos amigos, os mentores das casas espirituais, os nossos mentores, por mais esse momento, por mais essa oportunidade de recebermos essa informação tão preciosa da doutrina. Pedimos, Mestre Jesus, o vosso auxílio para que nesses momentos de palestra estejamos atentos, focados e com nossos corações abertos para receber essa mensagem. Muito obrigado e que assim seja. Gratidão, amigo Braulio. E agora, então, eu deixo vocês. Seja bem-vindo, Nestor. E eu deixo vocês com o nosso amigo Nestor, que nos conduzirá essa noite. Obrigado, agradeço aqui ao Wilker, ao Braulio. E aqui nos bastidores nós estávamos em momentos assim de um pouco de tensão, e a gente entra na sintonia com o Braulio. Tensão porque a internet é uma coisa, né? De repente aqui começou a dar problema de internet, tive que mudar de local, mas já estamos aqui, graças a Deus, em condições de dar início à abordagem que nos foi pedida aqui pelo Lar Espírita Deus, Cristo e Caridade. Que bom hoje, iniciando um trabalho de união pelo coração, a comunicação sendo realizada por mais de um centro espírita, que é fundamental nesses dias, ombreando-nos, caminhando juntos, porque os desafios são gigantescos. Percebemos que nestes dias de pandemia, em que muitos centros espíritas, mas não somente os centros espíritas, as escolas, os clubes sociais, instituições de classes, diversas instituições, deixaram de realizar seu trabalho ou passaram a realizar seu trabalho de forma virtual, o que é uma grande conquista, porque percebemos com toda clareza que por mais que estejamos passando por momentos de grande dificuldade, Deus nos permitiu antes o desenvolvimento de tecnologia de tal forma que podemos hoje estar aqui, apesar da distância, unindo-nos pela tecnologia da comunicação, pela rede social, pela comunicação que nós fazemos à distância. Então, quando um centro espírita deixa de funcionar, aqui na Terra, é bem importante que digamos isso, porque o centro espírita jamais deixa de funcionar no âmbito espiritual. Aliás, o centro espírita já existe no mundo espiritual antes de existir entre nós que formamos aqui na Terra a diretoria, o grupo de trabalhadores, de frequentadores, de estudantes do centro espírita. Então, antes de existir o centro espírita fundado com uma ata, um estatuto, registrado em cartório aqui na Terra, já existia no mundo espiritual. Razão pela qual nós podemos concluir com toda a clareza e sem medo de estarmos fazendo alguma ilação absurda, com toda a clareza, outros centros espíritas já existem no mundo espiritual, conquanto ainda nós não estejamos trabalhando com eles aqui no mundo físico, nas nossas cidades, nos bairros, e não somente centros espíritas, mas todas as instituições de bem existem no mundo espiritual. Havendo a necessidade, o grupo se forma quando houver necessidade e amadurecimento entre nós encarnados para fundarmos essas instituições. Mas quando um centro espírita deixa de funcionar com presença física das pessoas, nós realmente perdemos com isso. Nós deixamos de ganhar o benefício que é estar convivendo, olhando, abraçando, aconchegando, acolhendo quem chega, dando um aperto de mão que seja, distribuindo uma mensagem para quem chega. Enfim, tudo que o Centro Espírita nos oferece, todas as oportunidades de trabalho, de convivência próxima,
e também de estudarmos. Então, realmente, a doença que tomou conta do planeta nos últimos meses afetou sobremaneira as instituições que gostam, que necessitam de calor humano, de aproximação. E o Centro Espírita é uma fonte de paz, é uma fonte de calor humano. Pessoas buscam o Centro Espírita sem ser espírita e não precisam se converter ao espiritismo, porque é importante que o Centro Espírita seja sempre essa porta aberta para acolher e trazer alívio a todas as pessoas que o busquem. E agora, com essa situação da pandemia, na situação na qual alguns centros espíritas têm logrado trabalhar de forma virtual, ao mesmo tempo vemos que outros não conseguem ainda, por diversos motivos que não vale a pena aqui ficar elencando. Mas essa iniciativa do movimento espírita em Tangará da Serra é muito louvável e exemplar para outros centros espíritas, para outras regiões de Mato Grosso, do Brasil e onde tiver ser humano espírita que goste de estudar. Que bom seria se nós pudéssemos ampliar quanto mais ainda, por exemplo, o nosso evangelho no lar. Conhecemos pessoas que, assim como nós, semanalmente reúnem-se em família para ler uma mensagem do evangelho, comentar, orar para que aquela água seja fluidificada e depois fazer uso dela. A fraternidade em família é um momento sublime mesmo, porque aqueles assuntos que nem sempre são fáceis de serem trabalhados em família, quando nós realizamos este encontro semanal do Evangelho no Lar, até esses assuntos que requerem um pouco mais de carinho, atenção, jogo de cintura, por que não dizer, até esses assuntos nós conseguimos trabalhá-los de forma adequada, respeitosa e amorosa quando realizamos o Evangelho no Lar. Então, como nós dizíamos, que bom seria se nós pudéssemos alargar ainda mais, levar mais luz, essa luz que faz bem para nós, para outras pessoas. Conhecemos pessoas que fazem o Evangelho no Lar e já há muito tempo, antes de sonharmos, ou melhor, antes de passarmos por esse pesadelo que é a pandemia, amigos nossos já transmitiam o seu encontro de Evangelho no Lar com familiares que, porventura, tenham filho, adolescente, jovem, que vai para outro país, numa viagem de intercâmbio para buscar mais conhecimento, experiências, e participam à distância deste encontro semanal do Evangelho no Lar. Ou mesmo entre espíritas, conhecemos espíritas aqui de Mato Grosso, inclusive, porque Mato Grosso é um estado de dimensões continentais, é enorme, é gigantesco o nosso estado. Então, pessoas de locais diversos já se comunicavam antes, no encontro que nós chamamos de o culto do Evangelho no Lar. E hoje inauguramos um encontro muito bem-vindo, muito boa essa ideia, essa iniciativa, essa ideia realizada agora de ampliarmos ainda mais o Lar Espírita Deus, Cristo e Caridade, somando forças com outras casas que estarão a partir deste encontro de hoje, participando também desta reunião que, como nós sabemos, o Centro Espírita tem as reuniões públicas, as reuniões de explanação do Evangelho, e ao final recebíamos o passe, não é assim? Então agora, no mundo virtual, temos aqui a reunião pública alargada para que todas as pessoas em qualquer lugar do mundo que estiver sintonizado nesse momento conosco, estejam nesse momento sintonizadas com a mensagem de Jesus à luz das orientações da doutrina dos Espíritos. Então, é uma bênção poder estarmos aqui conversando, dialogando, nestes breves minutos. Quando nosso amigo Wilker nos convidou para participarmos aqui deste momento de reflexão e definimos o tema, né? Então, vejamos, estamos vivendo uma situação tão séria, tão grave, que é a pandemia, pela proliferação incontida desse vírus, o coronavírus, Covid-19, e vivenciamos uma situação próxima a nós, ao longo do nosso derredor, de pessoas amigas, familiares nossos, doentes, aflitos, partindo para o mundo espiritual, e outros tantos vendo uma segunda onda que tomou conta novamente agora, e as cidades estão fazendo toque de recolher, possibilidade de lockdown novamente.
Então, isso causa, mesmo que nós não queiramos, um desequilíbrio das nossas emoções. A tendência de cairmos em desespero, ela é real, porque nós não somos seres evoluidíssimos, muito pelo contrário. Todos nós temos nossas dificuldades. Insegurança, medo, depressão, angústia, guardar rancor. Nós temos isso ou não temos? Todos temos. Não é porque a gente lê uma mensagem e estamos aqui abordando sobre ela que nós somos superiores a alguém, muito pelo contrário. Assim como não é porque a pessoa se tornou espírita que ela vai ser uma pessoa sem problemas. O espiritismo não é uma promessa banal, não é uma promessa mágica e milagrosa. Ao contrário, nos convida a trabalharmos cada vez mais. Então é importante que nós vejamos com muita sinceridade, franqueza e autenticidade para conosco mesmos que nós temos nossas dificuldades. E é natural que nós a tenhamos. Porque quando nós não tivermos mais dificuldades por serem trabalhadas, alguma coisa está errada. Nós certamente estaremos vivendo num mundo de fascinação, de autofascinação, porque é natural que quanto mais nós olharmos para dentro de nós mesmos, encontrarmos muito por ser trabalhado. É natural que seja assim. Então, deixa eu desligar esse ar-condicionado aqui. Então, nós conversávamos com o Wilker a respeito da pandemia, que dificuldade que nós estamos passando. Talvez a gente não tinha noção no começo de que seria tão grave. E está sendo muito difícil. Difícil, essa palavra existe e nós temos as dificuldades. Realmente requer que nós façamos um esforço a mais, um trabalho a mais, para que possamos nos melhorar, mesmo vivendo numa situação como essa, e para que não caiamos na tentação do desespero, na tentação de desistir, de cair em medo, em pânico. Situações muito comuns e que não se trata de frescura, como se diz por aí. Isso é frescura, de forma alguma. É natural que nós passemos pelas dificuldades e que cada um demonstre, viva as suas dificuldades da sua forma peculiar. No entanto, não é salutar que nós permitamos que essa tentação de ficar desesperados tome conta de nós. Por isso que nós estamos refletindo aqui hoje, a respeito de tudo isso que nós estamos vivendo, por que estamos vivendo isso, de que forma podemos, então, contribuir para que nós estejamos bem e mais, estejamos felizes, mesmo vivendo numa situação como essa pela qual estamos vivendo. Nós sabemos que tudo na nossa vida, todas as emoções, todas as situações, tudo inicia onde, em primeiro lugar? No pensamento. Todas as energias que nós produzimos começam no pensamento. Mas também elas podem ser expressadas pela nossa fala. O que nós falamos tem energia. O modo que falamos, a entonação que colocamos. E o que nós fazemos, mais ainda. E nada se perde. Tudo que nós lançamos ao universo, ele traz de volta para nós. Então, tudo que pensamos, tudo que falamos, tudo que fazemos, geram energias. Isso é cientificamente comprovado. Lá no século XVIII já se iniciaram os estudos, com Hertz, por exemplo, que conseguiu verificar e definir com toda a clareza que se ele fizesse tal experimento pelo qual fez durante muitos anos, ele conseguia registrar numa chapa a fotografia, digamos assim, a imagem do esqueleto humano. Ou seja, descobriu ali o que nós chamamos de raio-x. X justamente porque não conseguiam ainda definir de que forma que aquilo acontecia. E matematicamente X é um número, digamos assim, determinado para algo que é desconhecido. Nasceu ali o raio-x. Os estudos todos que foram avançando dali em diante demonstraram que nós estamos vivendo num mundo invisível, mas que está todo aqui à nossa volta. Neste exato momento em que nós estamos falando
ouvindo, à distância, ondas estão aqui circulando entre nós. Nós podemos falar aqui hoje de Mato Grosso e uma pessoa do outro lado do planeta, no Japão, na Coreia, na Ásia, ouvir, participar, inclusive formular perguntas, participar. Então, assim, é muito claro que tudo aquilo que nós fazemos geram ondas, geram energias. As energias de rádio estão aqui, de televisão, da internet, está tudo aqui. E a ciência, cada vez mais, vem comprovando aquilo que os espíritos disseram a Allan Kardec, e que está ali grafado em O Livro dos Espíritos. É uma realidade. Allan Kardec, professor, estudioso que era, teve a ocasião de dizer que se a ciência comprovasse que aquilo que o espiritismo estava dizendo fosse mentira, que nós abandonássemos o espiritismo e seguíssemos com a ciência. Razão pela qual nós temos com toda clareza condição de dizer que o espiritismo não é uma conversa bonita, aplicável para a vida dos outros. O espiritismo não é uma doutrina vã, que caiu de paraquedas no planeta. Ao contrário, veio do momento em que a sociedade, que a humanidade já estava preparada para receber essa revelação de ordem divina, dado o seu conteúdo. E ela vem demonstrar cientificamente, porque tudo que Allan Kardec produziu, escreveu, colheu, formulou, organizou, tudo foi analisado para e passo, de todas as formas, de todos os métodos possíveis e aplicáveis em academia naquela época. Razão pela qual, em 18 de abril de 1857, quando se publica o Livro dos Espíritos, damos início ali a um novo momento para a humanidade. Para a humanidade que está disposta a ouvir. Não que a doutrina espírita seja a salvação da Terra e que todos os habitantes do planeta devam se converter, de forma alguma, mas traz ali a sua contribuição para aqueles que queiram, necessitem frequentar, estudar, participar, contribuir, e sem dúvida alguma tem tocado o coração de inúmeras pessoas, e mesmo pessoas que nunca ouviram falar em Allan Kardec, de alguma forma são alcançados pelas energias que produzimos aqui, mas também pela universalidade dos conhecimentos, porque aquilo que muitas vezes nós estudamos aqui no mundo ocidental, no mundo oriental já era fácil de entendimento há muito tempo, de tal forma que temos sim um mundo de energias, um mundo de vibrações. E na Terra, quando nós pensamos o bem, geramos energia do bem. Quando nós falamos do amor, geramos energia amorosa. Quando nós agimos semeando o amor em nossas vidas, na vida do próximo, nós estamos com certeza fazendo com que o mundo seja um mundo mais amoroso. De igual maneira, nós estamos percebendo que no mundo, na Terra, ao longo desses anos, décadas, séculos, milênios, infelizmente, pelo mau uso do livre-arbítrio, ou seja, pelo uso do livre-arbítrio para produzir o mal, as energias que nós temos produzido não são energias benéficas, de beleza, geralmente, de amor, de paz, de concórdia, ao contrário. A busca desenfreada por gozar dos prazeres da vida imediatista, sensualista, a busca pelo materialismo, a busca pelo poder a qualquer questão, a qualquer força, a qualquer maneira, mesmo sobrepujando outras pessoas, outras famílias, outros povos, isso, infelizmente, tem sido uma rotina na Terra. Por esse motivo, o que aconteceu? O mal tem imperado. No mundo como a Terra, que é um mundo de provas e expiações, nós poderíamos ter acabado já com o planeta, algumas décadas atrás, se a Guerra Fria se tornasse a Terceira Guerra Mundial. Aliás, nós chegamos muito perto disso. Justamente por essa busca egoística, egóica e orgulhosa de poder, de querer ser dono, de querer tomar conta da situação. E o que acontece quando isso é produzido na Terra? O que acontece é que tudo que nós fazemos gera energias, e essas energias não são perdidas. O mal que eu faço não é perdido.
Por quê? Ele vai retornar para mim. Mas se eu decidir reverter essa energia, se eu decidir me arrepender, sentir que eu preciso melhorar com isso e reparar, eu consigo fazer com que essa energia seja invertida. Porque o bem que fazemos não tem vencimento. Todo o bem que fazemos hoje, um dia vai nos alcançar também. Mas a sociedade preferiu fazer o mal. Nós estivemos muito perto de uma terceira guerra mundial e continuamos perto dela. Porque países e países continuam se armando, criando armas de destruição em massa. Ainda que haja tratados internacionais, não se obedecem. E nós sabemos, a imprensa está ali o tempo todo a nos demonstrar. Tal país decidiu que vai continuar fazendo tal coisa, produzindo armas, beneficiando urânio e tudo mais, todas as formas de destruição em massa. Nós produzimos o mal. E esse mal que nós produzimos nos levou perto de uma terceira guerra mundial. Mas Deus não permitiu. Deus não permitiu, agiu, interviu. Os benfeitores espirituais nos mostram que Jesus agiu diretamente. Ele, o governante do nosso planeta, não permitiria que isso acontecesse. E assim ele fez. Mesmo assim, mesmo Deus não tendo permitido que essa catástrofe acontecesse, por misericórdia a nós, mesmo com todo o ensinamento, todo o avanço tecnológico que nós já detemos, ainda assim continuamos a agir com orgulho e com egoísmo. Na obra O Evangelho segundo o Espiritismo está muito claro lá quais são as duas maiores chagas da humanidade. Todo o mal decorre de atitudes de orgulho e de egoísmo, e que ninguém nos obriga a agir assim. Nós, seres humanos, estamos escolhendo agir assim. Pode ser que nós, que estamos aqui participando desse momento, dessa conversa, nós que, por algum motivo, tenhamos contato com essas reflexões num dia, pode até ser que nós não sejamos essas pessoas que estamos buscando agir dessa forma deliberadamente. Mas, infelizmente, ao longo das últimas décadas, séculos, a humanidade, sim, em sua maioria, procura agir não com base no amor. Apesar de Jesus ter vindo há quase 21 séculos, nós não continuamos agindo com fraternidade, diminuindo-nos para que o outro cresça. Infelizmente, isso não é uma realidade ainda na vida da maioria das pessoas. Ao contrário, nós produzimos o mal. E quando nós produzimos o mal, geramos a energia do mal e, pela lei de atração, atraímos as doenças. Atraímos, por exemplo, a produção de substâncias, de espécies que se fundem e se tornam vírus. E o coronavírus, que estamos passando por essa situação neste momento de pandemia, Deus permitiu que se desenvolvesse porque nós atraímos. Nós atraímos. Então, Deus permitiu como se fosse um convite para que nós abríssemos os nossos olhos, os olhos da alma, para deixar de perseguir o poder a qualquer preço, para sossegar esse ímpeto de odiar, de guerrear, de ser arrogante, de querer ser dono, de querer ter poder a qualquer coisa, a qualquer custo. Nós, espíritas, sabemos que nada nos acontece por acaso. Nós, cristãos, sabemos que nenhuma folha cai de uma árvore sem que o Pai queira, sem que o Pai saiba, sem que haja uma utilidade para que isso esteja acontecendo. Então, a pandemia da Covid-19 está nos conclamando a sermos pessoas que queiramos nos despertar. Está nos convidando, nos propondo, nos convocando a um despertamento de consciências. Não somente nós ocidentais, nós brasileiros, cristãos espíritas, cristãos católicos, cristãos evangélicos ou não cristãos. Não somente nós da América do Sul, mas de todo o planeta, de todas as religiões, de todas as raças, de todas as ideologias políticas. Nós vivemos nesse momento, inevitavelmente, uma globalização de uma doença.
A doença que está aqui em Tangará, que está no Bauxi, que está em Denise, que está em Novo Olímpia, está em todo o planeta. De tal forma que o que alguém faz de progresso em termos de saúde, de avaliar, de conseguir resultados positivos para fazer com que essa doença arrefeça, faz bem para toda a humanidade. Da mesma forma, ainda quando nós continuamos fazendo um mal, mesmo vivendo por uma situação como essa, isso pode se alastrar cada vez mais. É muito importante que nós aproveitemos o momento do aprendizado para o despertamento de consciência. Despertamento da importância de desenvolvermos valores positivos, virtudes. Virtudes. Cuidando do nosso pensamento, cuidando de como falamos, de como agimos, mas tudo começa no pensamento. O que eu estou pensando? Diante dessa situação pela qual estou passando, será que eu estou pensando de forma adequada? Estou contribuindo para a humanidade? Porque o que eu penso gera efeitos. E isso é científico. O tal efeito borboleta, que a ciência já demonstrou, o que nós fazemos tocando a pétala de uma flor aqui, estamos imediatamente nos comunicando com as estrelas. Nós estamos todos conectados. É importante cuidar do pensamento, porque o amor também se inicia no pensamento. E nesse tempo em que falamos muito de terapias preventivas, de remédios preventivos, não há melhor antídoto para o mal. Não há melhor tratamento preventivo do que a prática do amor. Amor pelas criaturas, amor pela natureza, amor pelas pessoas, amor por nós, amando a Deus e ao próximo como amamos ao mesmo tempo a nós mesmos. É necessário que nós cuidemos disso. Não é momento de discórdias. Não é momento de querer ter razão sobre o outro. Não é momento de disputa egoísticas. Vemos aí autoridades irresponsáveis, preocupados mais com aparecer, com demonstrar situações absurdas para a sociedade, ou fechando os olhos a uma situação que é real. Tanto é real que tem pessoas da nossa família que desencarnaram. Tem pessoas da nossa família que têm sequelas gravíssimas, das nossas famílias todas, no planeta todo. Então não dá para brincar, não dá para querer tirar vantagem financeira nesse momento. Ao contrário, quem tem mais condições deveria estar despertando sua consciência para o desenvolvimento de valores positivos no sentido de abrir mão um pouquinho de seu ganho para beneficiar seu próximo e não ao contrário, aproveitar da pandemia para se enriquecer às custas do sofrimento alheio. Nós temos estudado e falado isso há tanto tempo da transição planetária. Há tanto tempo nós falamos disso, mais ou menos, desde que a doutrina espírita existe, mas nas últimas décadas, cada vez mais, falando que nós estamos chegando agora numa fase nova, que o planeta vai entrar na fase de regeneração, mas isso não se dá num clique. Isso se dá com exercícios constantes, perenes, de melhoria do nosso mundo íntimo, para que vibremos positivamente, essas energias somadas gerem um mundo de regeneração na Terra. Não é do dia para a noite, requer esforço de cada um de nós. É natural que aquelas pessoas que não queiram viver o bem, o bom e o belo, trabalhem contra esse momento. É natural porque elas têm liberdade de agir assim. Deus não vai quebrar sua própria lei, que é a lei de causa e efeito, que é a lei de liberdade. De forma alguma vai impedir que a pessoa faça suas escolhas, ainda que ele traga de diversas formas condições de a pessoa abrir seus olhos para os valores verdadeiros e imperecíveis da vida. Mas a pessoa faz se ela quiser. Mas existe uma lei superior à lei de causa e efeito, que é a lei de Deus, de amor, justiça e caridade. Também lei de Deus. Então, por amor, Deus está fazendo com que essas pessoas que deliberadamente, essas pessoas, dizemos, pessoas referindo-se a espíritos, encarnados ou desencarnados, esses seres que agem no mal, organizadamente, que vivem ao nosso derredor, encarnados ou não, organizadamente.
esses seres que escolheram atrasar o progresso da humanidade, estão sendo, por um ato de amor a eles e a toda a humanidade porque é o direito daquele que escolheu bem ter uma vida melhor. Mas é um ato de amor para com eles também, porque eles não vão continuar errando e sofrendo apenas isso. Vão ter condições de expiar em mundos primitivos, sentindo saudade, inclusive, da convivência com a Terra e seus amores, ainda que neguem o amor, vão ter condições de, naquele planeta, serem úteis com seu desenvolvimento intelectual para ajudar aqueles planetas para onde eles serão levados no progresso daqueles planetas. Da mesma forma, terão condições lá de sofrer as situações, consequências das suas escolhas e do mal semeado aqui na Terra. Então, isso vem acontecendo há anos. E nós sabemos também, porque nós falamos disso há muito tempo, que quando vemos assim as tragédias coletivas, quando vemos aí as montanhas descendo ladeira abaixo, levando cidades, pessoas, povos, quando vemos aí os terremotos, quando presenciamos aquela grande tsunami da Indonésia, e cada vez mais nós percebendo que realmente aquilo tudo que nós falávamos, prevíamos e estudávamos, isso está acontecendo. E ainda assim, com tudo isso, muitos de nós continuamos a praticar o mal deliberadamente, a viver com orgulho como base da nossa conduta, com egoísmo, tirando do outro, sem mérito algum, para gozar a vida como se a vida fosse eternas férias, como se nós não tivéssemos compromisso para com Deus, de contribuir com sua obra que é incessante. Por isso estamos vivendo, seja no corpo ou fora dele. Então, nós passaremos em breve por um momento de mais paz. A pandemia, ou melhor, a transição planetária, ela poderia ser mais longa, mas por misericórdia de Deus, os espíritos benfeitores têm dito que, por amor, por misericórdia, essa fase de transição poderá ser diminuída. É claro que passaremos por momentos atrozes nesse momento menor. Provas muito graves, como a pandemia é uma grande prova coletiva. Mas é importante que despertemos. E não nos desesperarmos, não desesperemos com esse momento de sofrimento coletivo. Ao contrário, tenhamos confiança. Numa mensagem recente, de nada mais, nada menos que o benfeitor do nosso Brasil, Ismael, ele diz que, através da psicografia de Divaldo Franco, em dezembro de 2020, o Senhor não deseja a destruição do equivocado, mas o desaparecimento do crime, e, por misericórdia, diminuirá o tempo de depuração. É exatamente isso. Por misericórdia, nós passaremos por provas. Assim como essa pandemia, outras podem vir, provavelmente virão, dependendo da nossa boa vontade de despertarmos-nos para os valores espirituais verdadeiros da vida, para que nós mudemos o ponto de vista. Nós não estamos, de forma alguma, vivendo na Terra como convidados a viver apenas uma vida de materialismo, de material. Ao contrário, em O Evangelho segundo o Espiritismo, logo nos primeiros capítulos, vamos encontrar a mensagem, o ponto de vista, que vai nos demonstrar que nós não estamos aqui na Terra, mesmo encarnados, para viver uma vida puramente material. Mas, ao contrário, vivermos os valores espirituais, ainda que estejamos no corpo material, convivendo com pessoas na matéria. Isso é possível, porque nós não somos esse corpo que temos um espírito. Ao contrário, nós somos seres espirituais, espíritos eternos e imortais, vivendo uma experiência agora, mais uma, na matéria. Somos espírito, não somos corpo. Somos o que nós somos, os seres inteligentes que habitamos o universo, agora aqui na Terra, pela misericórdia e pelo amor de Deus. Há mais de 10, 20 anos, cada vez mais, as reflexões espíritas têm nos levado a refletir sobre a importância e a gravidade deste momento
e agora nós estamos vivendo ele com toda a intensidade. O momento da transição. Sabemos, portanto, que continuarão a viver na Terra somente aqueles de nós que abrirmos os olhos espirituais. E nós, cristãos, aqueles que busquemos o Evangelho, estudar o Evangelho, refletir sobre as lições, a fim de que possamos vivenciar essas lições que, sobretudo, têm base no amor, na humildade, na fraternidade, na solidariedade, e não no orgulho e no egoísmo. Quando falamos de nos entregarmos à proposta de Jesus, de estudarmos, claro, o Evangelho segundo o Espiritismo, mas também as obras fidedignas, e são tantas. Nós temos inúmeras, pela mediunidade de Divaldo Franco, Chico Xavier, Raul Teixeira, ou pelos livros escritos por espíritas encarnados que têm essa dádiva, esse desenvolvimento de trazer palavras inspiradas que nos fazem refletir e nos tornar pessoas melhores. Porque o espírita verdadeiro não é o que tem muito tempo de centro espírita. O espírita verdadeiro não é aquele que fala palestras o tempo todo. Segundo os espíritos benfeitores da humanidade, o verdadeiro espírita, ele é reconhecido pela sua transformação moral, por estar se regenerando o tempo todo. E mesmo com o mundo passando por dificuldades, não se desespera. Segue em frente, feliz por estar vivendo a oportunidade de estar vivo e ver a vida como essa oportunidade sempre de crescimento. Não há, meus irmãos, como considerar normal, salutar, essa conduta de grandes empresários, de grandes governantes que ficam brigando entre si, disputando no momento que é momento de união. Quão bonito seria se nós víssemos esses nossos representantes se unindo-se até ao adversário, na busca de concórdia para trazer mais condições de saúde, de paz, de tratamento para as pessoas. Ah, mas como é que eu posso unir com a pessoa que não quer? Então, não tem como. Quando um não quer, dois não briga. Se eu quero me unir a alguém que não quer se unir comigo, também não é possível. Mas o que eu estou fazendo da minha vida? Como eu estou me apresentando? Nós vivemos uma situação de tanta dificuldade e que nós, cidadãos, ficamos ali não acreditando nem aquele, nem naquele, nem na imprensa daqui, nem na imprensa de lá. E isso nos afeta. Isso é sério. Essas pessoas que estão causando esse tumulto todo da humanidade e gerando essa energia que nos perturba e nos leva muitas vezes à beira do desespero, são responsáveis e receberão os efeitos das suas atitudes. Mas que nós possamos ter em mente que nós não estamos abandonados. Não é um castigo divino passar por pandemia. Ao contrário, passamos por isso porque somos também corresponsáveis por tudo aquilo que produzimos e tudo aquilo também que passamos, todas as dificuldades, com toda certeza, pelo bem que nós já produzimos, essas dificuldades são mitigadas, são diminuídas, a fim de que possamos resgatar, ceitil por ceitil, na medida do nosso merecimento. Nós estamos aqui aproximando aqui do encerramento e já querendo lembrar que Jesus é essa bênção de amor em nossas vidas, que traz o seu evangelho, que não somente ele falou do evangelho, mas viveu as lições. O primeiro feminista, o primeiro idealista que viveu o respeito ao ser humano em sua plenitude, respeitando a opção das pessoas, a decisão dos irmãos, mas contribuindo com as suas atitudes ordeiras, organizadas, respeitosas. Jesus não foi racista, Jesus não foi homofóbico, Jesus não foi perseguidor, ao contrário, Jesus não foi uma pessoa que ficava denigrindo, ou melhor, difamando os outros, seja no meio de comunicação que tivesse na época, de forma alguma seria agora uma pessoa que estaria criando fake news em redes sociais. Todas as vezes que um cristão fala que é cristão e faz essas coisas, está servindo a dois senhores. E não é possível servir a dois senhores. Ou é mal ou é bem, não tem frio, não tem morno, é frio, é quente. Na nossa vida para com Deus, na nossa religiosidade, religação com Deus, ou está com Deus ou está contra. Não tem como agir com a consciência e contra a consciência.
Isso não é possível no estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Então, meus irmãos, nós todos vamos morrer? Vamos. Mais cedo ou mais tarde. Ninguém está com pressa. Até porque temos a sensação, o sentimento de que há muito por ser feito ainda. Mas, mesmo com essa ciência, com esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz, é importante que nós pensemos que e tenhamos a convicção de que todos os dias nós estamos morrendo um pouco. Todos os dias nos aproximamos do momento de despedirmos-nos da Terra e viver a plenitude do bem, do amor a cada dia. A cada dia basta o seu fardo. O que eu posso fazer hoje? O que eu posso contribuir hoje? De que forma eu posso fazer alguma coisa por alguém que está sofrendo numa UTI, por exemplo? A gente tem uma vontade de estar lá, de fazer um carinho, de fazer um aconchego, mas muitas vezes não podemos fazer isso com o nosso filho, com o nosso pai que está na UTI. Nosso amigo que está sofrendo nesse momento. O que mais que eu posso fazer? Orar, sem dúvida alguma. Porque se tudo começa no pensamento, e no pensamento produzimos energia, quando nós oramos, nós mobilizamos a nossa energia do íntimo, do âmago da nossa alma, e entregamos com todo carinho para aquela destinação a qual nós queremos dar. E somadas a essas energias, os benfeitores estão conosco, somando as nossas energias de oração para ajudar aquela pessoa que esteja sofrendo. Oremos com todo fervor, com todo carinho, com toda a nossa emoção, com toda a nossa entrega a Deus. Tenhamos a fé raciocinada, não a fé cega, mas a fé que confia em Deus, que entrega a vontade de Deus. Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que a vontade de Deus se faça, mas que, somada a essa vontade de Deus, tenha também a nossa entrega à vontade de Deus, confiante, convicta. E vivamos de tal forma que a felicidade não seja uma meta. Olha, aquele dia eu vou ser feliz. Quando? Quando eu comprar uma casa? Quando eu conhecer tal pessoa? Quando eu me casar? Quando eu tiver filhos? Quando a pandemia acabar? Não. Temos tanto conhecimento do Evangelho que é um dever nosso. Não é direito ser feliz, é um dever. Mesmo em momentos de pandemia, fazer a felicidade não uma meta, mas um modo de caminhar. Feliz por ainda estar respirando, por ainda estar vivo, por ainda estar produzindo, por ainda estar refletindo. Quanta coisa pode ser feita. É claro que não dá para ficar feliz, absolutamente feliz, diante de tanto sofrimento ao nosso derredor. Mas é possível, sim, viver com estado de alegria íntima. Isso é possível. Quem cultiva a semente do amor segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. É a proposta da música brasileira que nós possamos ser felizes a cada dia, respeitando as normas. Respeitando as normas de usar máscara, de usar álcool em gel, de afastamento, de distanciamento, respeitando a lei humana, mas cientes de que acima da lei humana existe a lei divina. E a lei maior é de justiça, amor e caridade. Será que estou sendo justo nesse momento? Será que estou sendo caridoso nesse momento? E amoroso? Em cada uma das atitudes, refletirmos sobre isso. Nós merecemos ser felizes, é direito ser feliz, é dever ser feliz. E com Jesus, por mais que estejamos passando por dificuldade, é importante refletir. Estou aprendendo com essa pandemia? Estou me tornando uma pessoa melhor, com mais compaixão, conforme Jesus ensinou? Ou eu estou indiferente à dor do próximo? Estou fugindo de analisar a mim mesmo? Eu tenho vivido a busca desenfreada pela matéria ou estou vestindo a túnica nupcial para entrar no mundo de regeneração? O que tenho feito na minha vida? Então, aqui antes de encerrar, vou ler um trecho da mensagem de Ismael, pela psicografia de Divaldo Franco, em dezembro de 2020, na qual ele diz: mês passado. No século passado, momento houve em que o próprio Jesus visitou novamente a Terra, a fim de evitar a guerra, que estava por explodir na volúpia de algumas nações soberbas e materialistas, que ainda se encontram aguardando o momento de supremacia sobre as demais. Falamos disso agora há pouco. Jesus, o emissário maior de Deus aqui para nós, veio mais proximamente à Terra, a fim de influenciar com as suas ondas de amor a mente dos governantes das nações para que evitasse
a guerra que teria efeitos catastróficos para toda a sua criação. Continua Ismael. O seu incomparável amor venceu as ambições arbitrárias dos seus líderes alucinados. Por isso que agora o método de depuração da humanidade é mais difícil de superar, porque as armas tremendas, armazenadas, não conseguem destruí-lo. O que adianta se armar? Se armar, você tem uma coisinha microscópica, que é o coronavírus, que as grandes armas não conseguem destruir. É isso que Ismael está dizendo. E ele arremata dizendo: somente o amor terá o poder de vencer as batalhas de loucura que se estabelecem na terra, até a última, que será a vitória do Evangelho do Cristo, mesmo que sob outras denominações. Então, não importa o nome da religião, do entendimento, mas a proposta de amor, solidariedade, fraternidade, paz, humildade, essa proposta vai vencer. Isso é inevitável. A maldade produzida deliberadamente pelas pessoas pode ter atrasado um pouco esse momento, mas nós não estamos abandonados. Quando Deus conferiu a Jesus a missão de criar a Terra, criar o planeta e governar o planeta, Deus não estava de brincadeira. E Jesus, muito menos, deixaria que perder toda a obra por conta da maldade produzida por muitas pessoas. Essas pessoas, nossos irmãos, talvez não voltem para a Terra durante um bom tempo. Somente poderão voltar quando conseguirem se depurar e resgatar e expiar os maus que produziram aqui. Logo mais nós receberemos, em décadas, séculos futuros, esses irmãos de volta. A Terra já numa outra condição, para que eles consigam também permanecer no bem. A transição não é do dia para a noite, mas ela acontece a cada minuto na nossa intimidade. Nós não estamos sozinhos. Temos conosco Jesus, o amor personificado. E todos os seus seguidores mais próximos, muitos, já estão reencarnando. Nós estamos com a missão de cuidar das nossas vidas, das nossas famílias, das nossas reencarnações. Iniciamos as nossas reflexões aqui dizendo que tudo começa no pensamento, a oração também. Que oremos. Confiantes e gratos por estarmos aprendendo com as situações pelas quais estamos passando. Oremos confiantes na vontade de Deus, que é amor. Quando um filho pede para o seu pai pão, o pai não dá pedra, da mesma forma. Tudo isso que estamos vivendo não é um castigo, mas é uma oportunidade de aprender com Jesus. Todo nosso irmão que está desencarnando está sendo amparado no mundo espiritual. E mesmo durante o sono, quando estamos repousando, nós podemos ser convocados para, no mundo espiritual, em desdobramento, trabalharmos no acolhimento desses nossos irmãos que estão desencarnando em massa. Mais de 216 mil no Brasil e no mundo todo. Estamos agindo. E se nós buscarmos manter a nossa serenidade e agir no bem, pensar no bem, nós seremos cada vez mais convocados como instrumentos da paz de Jesus para contribuir, aliviando a dor do próximo. Vinde a mim, diz Jesus, todos que estáis sofrendo, sobrecarregados, aflitos, eu vos aliviarei. Porque com Ele, por mais que estejamos sofrendo, por mais que não seja fácil, o fardo se torna mais leve e nós nos sentimos mais úteis, a vida tem mais sentido. Que Jesus, irmãos, nos abençoe, nos fortaleça, que nós nos fortaleçamos em Jesus, que nós nos entregamos aos ideais do amor, da paz, de sermos úteis onde quer que estejamos, nas nossas profissões, nos conselhos da cidade, no centro espírita, no ambiente acadêmico, onde quer que nós estejamos, possamos ser verdadeiros cristãos. Porque está cada vez mais na hora de o bem deixar de ser tímido e participar efetivamente para o avanço dessa fase de regeneração, regenerando nossos corações em primeiro lugar. É o que desejamos a todos e a nós mesmos. Que Jesus nos abençoe. Muita paz. Amigo, valeu a pena esperar
aqueles instantes iniciais de ansiedade e nervosismo pela internet. Ótimas reflexões, muita gratidão pelas reflexões que nos trouxe essa noite. É muito especial a gente poder ver quão Jesus é bondoso para conosco e nosso Pai não nos abandona em nenhum momento. E também eu vou trazer o Braulio aqui, né, que a gratidão também por estar conosco aqui, para a gente se unindo e compartilhando esses momentos e podendo colaborar com o movimento espírita em sua divulgação, em levar o consolo e estender a mensagem que é do Cristo e não é nossa, que somos apenas intermediários, dando a nossa cota de participação nesse processo. Com certeza, muita gratidão, obrigado a vocês também. E a todos que assistiram. Olha, eu quero agradecer a vocês a oportunidade, viu? Muito, para mim, pessoalmente, muito significativo poder contribuir e aprender também nesse momento. E em nome dos nossos irmãos aqui, nossos companheiros da diretoria da Federação Espírita, especialmente da nossa presidente, Luísa Leontina, trazer um abraço afetuoso e a certeza de que estamos juntos, junto e misturado. Então vamos orar e encerrar. Pai amoroso, divino amigo Jesus, agradecidos estamos por mais esses instantes de reflexão, Senhor, pelas nossas vidas, nossa saúde e de toda a nossa família, de todos os nossos familiares. Mas quantos, Senhor, sofrem neste mundo, passam por provações de mais acerbas, seja pelo coronavírus e por tantas outras formas, deixando a matéria ou nela permanecendo em sofrimento. Que as suas bênçãos, Senhor Jesus, possam envolvê-los, socorrendo a cada um, levando o lenitivo que console e conforte seus corações e todos os seus familiares. Que as suas bênçãos, Senhor Jesus, envolvam o nosso mundo, que está nesse momento tão especial, apesar de doloroso, de regeneração, para que possamos, passando este momento, nos encontrarmos em um estado mais feliz, em um estado de maior harmonia e união e fraternidade em todo o nosso mundo. Gratidão, Mestre, permaneça conosco, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Gratidão mais uma vez, meus amigos, e todos aqueles que nos assistiram. Fiquem em paz e tenham uma ótima semana. Obrigado, boa noite. Boa noite.